Prepare-se para o teste de atenção derradeiro. Cada mínimo detalhe pode se mostrar crucial. Vamos descobrir o quanto seus olhos são afiados. Observe estes copos. Eles estão cheios de água e cada um deles tem um objeto dentro. Você pode me dizer qual copo tem a maior quantidade de água? Se compararmos o peso desses objetos, descobriremos que o clipe de papel é o mais leve. Portanto, o copo com o clipe de papel tem a maior quantidade de água. Entre todos esses bebês fofos, tente encontrar um que esteja dormindo. Certo, aqui está! Uau, foi complicado. Coelhinhos, coelhinhos, coelhinhos. Mas eu tenho certeza de que deve haver um ovo escondido entre essas criaturas fofas. Exatamente! Não é outra orelha. É, de fato, um ovo. Observe essas equações incomuns. Você consegue descobrir os valores da abelha, da vespa e do coelho? A vespa vale 10, a abelha 12 e o coelho 6. Agora, para decifrar esse enigma, você precisa usar todas as suas habilidades de atenção. Mike estava indo levar seu corgi ao veterinário, mas o cãozinho fugiu e se escondeu no jardim. Você consegue encontrá-lo? Uau, essa foi uma tarefa complicada. Aqui está ele, pobre filhotinho. Muita coisa está acontecendo nesta cena, mas você só precisa identificar uma coisa, uma banana. Uma pequena dica, ela pode estar escondida em um lugar muito inesperado. Esta garota a está usando como uma faixa de cabelo. Você conseguiu identificá-la? Pedro precisa levar seu cachorro para passear, mas está chovendo lá fora e o cãozinho não parece disposto a sair dessa aconchegante sala de estar. Você pode ajudar o cara a encontrar seu cachorro. Aqui está ele, perto do sofá. Parece uma sala de estar comum, mas a felicidade está escondida aqui. Com que rapidez você consegue identificá-la? Aqui está! Bingo! Lisa seguiu a ordem de sua mãe e foi para a cama sem objeções. Mas sua mãe suspeita que a filha não tenha escovado os dentes. Se você conseguir encontrar uma escova de dentes no quarto da menina, as suspeitas da mãe dela estão corretas. A escova de dentes está escondida naquela prateleira. Oh, alguém vai acordar encrencada. Apesar do frio do inverno, Marcos saiu para fazer fotos. Seu principal objetivo era fotografar um urso. Infelizmente, o Marcos não está muito atento. Um urso o está observando, mas ele não percebe o animal. Vamos ver se você consegue ajudar o cara e encontrar um urso nessa imagem. Pois é, aqui está ele. Que criatura curiosa! Observe esta imagem. Quantos triângulos você consegue ver? Há 44 triângulos aqui. Você acertou? O que parece ser estranho nessa cena? Com certeza, é a placa do McDonald's. Não é cedo demais para ela estar ali?
Você é bom em matemática? Veremos daqui a pouco. Se A mais A igual a B, B mais B igual a D, A mais D igual a E, então quanto é B mais D mais E? É a letra K, que é igual a 11. Todas essas letras representam suas posições no alfabeto. A1, B2, C3, D4 e E5. 2 mais 4 mais 5 igual a 11, que é a letra K. Observe com atenção. Você consegue encontrar um carro nessa imagem em preto e branco? Aqui está ele, escondido no canto. Este é provavelmente o enigma mais complicado que existe. Passei séculos tentando descobrir a resposta. Você consegue encontrar um anel nesta imagem? Aqui está ele, colocado em cima de uma cenoura. Ufa! Você consegue encontrar a resposta para esta equação? A resposta é 3. Veja você mesmo. Um gato é igual a 4, um rato é 3 e o queijo vale 2. Então, 4 menos 3 mais 2 é 3. Olhe para essas criaturas. Todas elas parecem ser zumbis, mas na realidade apenas uma delas é o verdadeiro monstro. Você consegue descobrir quem? É a garota à direita. Ela tem um olho flutuando na bebida dela. Você consegue identificar um lobisomem entre esses homens. Fique muito atento a cada detalhe. Espero que você tenha notado a linda e grande lua cheia brilhando pela janela. Então você deve ter deduzido que nenhum desses homens é um lobisomem. Caso contrário, ele já teria se transformado. Sua amiga te convidou para um passeio no parque. Ela sugeriu 3 lugares. Qual deles você deve escolher? Um lobo está escondido nos arbustos do primeiro parque. No parque número 3 tem uma cobra na grama. Somente o segundo parque é seguro para uma caminhada longa e agradável. Você consegue encontrar 5 corações nesta imagem? Aqui estão todos eles. Quantos deles você conseguiu identificar? Há 4 erros nesta imagem. Você consegue encontrar todos eles? Primeiro, o golfinho parece estar sem as nadadeiras. Segundo, essa coisa nas costas da garota não parece um tanque de oxigênio. Terceiro, uma borboleta no fundo do mar. 4. Alguém escreveu SOS na areia do fundo. Acho que é praticamente inútil, ninguém vai ver esse pedido de ajuda. A mãe do Lauro pediu ao garoto que fizesse compras no supermercado. Ela lhe deu uma lista de compras e seu cartão. Mas a mulher sabia que seu filho era muito distraído. Por isso, ela deu ao Lauro um pequeno bilhete para o caso de ele esquecer a senha do cartão. Quando o garoto estava no caixa, percebeu que tinha mesmo esquecido a senha. O Lauro tirou o bilhete do bolso e imediatamente se lembrou da senha. Você consegue descobrir qual era a senha se o bilhete tinha uma mosca, um gato, uma pessoa e uma cobra desenhados nele? A senha era 6420. O Lauro só precisava contar o número de pernas de cada criatura.
Thomas adorava pedir a seus amigos que resolvessem todos os tipos de enigmas engraçados. Se respondessem corretamente, ele os ajudava. Um dia, o Daniel procurou o Thomas e pediu ajuda com sua prova de matemática. No entanto, ele conhecia as regras. Tinha que resolver o enigma primeiro. Uma mulher dirigiu de Seattle para Los Angeles. Ela levou 2 dias para chegar ao seu destino. Foi quando ela descobriu que um de seus pneus estava furado. Então, como ela conseguiu chegar a Los Angeles? Daniel decifrou esse enigma. Você pode fazer o mesmo? O pneu furado era o Step. O detetive Oliver Smith estava saindo para o trabalho pela manhã quando viu um homem saindo correndo da casa de seu vizinho. Ele parou o homem, que disse se chamar Paulo. Ele foi visitar seu colega há cerca de 30 minutos e o viu brigando com um homem. A porta estava trancada e Paulo não conseguiu entrar para ajudar. Enquanto ele tentava encontrar uma maneira de entrar na casa, o criminoso saiu. Paulo entrou e viu seu colega deitado no chão da cozinha, inconsciente. Oliver e Paulo entraram na casa. Nada parecia fora do comum, mas depois de dar uma olhada na cozinha, o detetive prendeu o homem. Por quê? Foi o Paulo quem atacou o vizinho de Oliver. Se suas palavras fossem verdadeiras, os ovos que estão na frigideira já teriam queimado depois de 30 minutos no fogo. O detetive Parkinson estava trabalhando em um caso complicado. Um dia ele desapareceu. Seus colegas encontraram um bilhete criptografado em sua mesa. Era assim. Os policiais sabiam que Parkinson tinha 3 suspeitas: Milana, Susan e Emily. Quem tinha alguma informação sobre o desaparecimento do detetive? Depois de algum tempo, um dos policiais decifrou o código. D mais 1 igual E, L mais 1 igual M, e assim por diante. Era a Emily quem sabia onde o detetive estava. Muito bem, espertalhão. Bom trabalho. O João é um homem muito rico que mora em uma mansão com um jardineiro, um cozinheiro e uma funcionária da limpeza. Um dia ele sai em uma viagem de negócios e quando volta, 2 dias depois... Oh não! Alguém manchou com café seu exclusivo sofá branco. Ele fica furioso e interroga a sua equipe. A funcionária da limpeza diz: Ontem eu tive um dia de folga, então estive fora da mansão. Hoje limpei primeiro a sala de estar e depois me concentrei nos banheiros. E o sofá estava bom. O jardineiro responde: Ontem foram entregues novas plantas. Eu estava muito ocupado plantando 6 palmeiras na frente da casa. Portanto, não tive a chance de relaxar. E o cozinheiro afirma: Eu estava experimentando novas receitas na cozinha e fazendo vídeos para os meus seguidores. Eu nunca fico na sua sala de estar, senhor. Quem está mentindo? É o jardineiro. Não há palmeiras em frente à mansão. O João encontrou uma poção na rua, bebeu e se teletransportou para uma ilha deserta. Há apenas um coqueiro e uma bananeira ali, mas o cara só pode comer de um deles. Qual árvore ele deve escolher? O coqueiro, ele pode fornecer tanto alimento quanto água, enquanto a bananeira fornece apenas alimento. O João chega de barco até a cidade mais próxima. Há 4 pessoas no pier. Uma delas é policial trabalhando disfarçadamente. Você consegue adivinhar quem? É o cara com a roupa esportiva. Há algemas saindo de seu bolso. O João está andando em uma rua preta. Ele está vestindo tudo preto: sapatos, meias, calças, casaco, luvas e balaclava. Todas as lâmpadas da rua estão apagadas. Um carro preto está indo em direção ao cara, com faróis desligados. Como o motorista viu João? É dia.
Nosso amigo está morrendo de fome, então decide dar uma olhada na padaria local e comprar alguns lanches. O preço de um donut de cereja é 50 centavos e um de maçã custa R$2. Ali também tem donuts de limão por R$1,50 cada. Você consegue calcular o preço de um donut de mirtilo? Para resolver esse mistério, devemos nos lembrar da sequência de cores no arco-íris. O valor aumenta em 50 centavos do vermelho para o roxo. Portanto, o preço de um donut roxo é R$3,50. A mãe do João quer que ele se case o mais rápido possível. Por essa razão, arranjou um encontro às cegas para o filho. O nome da moça é Karen e os dois vão se encontrar para almoçar. É a primeira vez que vão se ver e não olharam nenhuma foto um do outro. A Karen manda uma mensagem. Vou usar brincos de argola dourados. O rapaz chega ao restaurante. Há 3 moças e todas estão usando brincos de argola dourados. Você pode ajudar o João a encontrar a Karen? Vamos dar uma olhada na segunda mesa. Há 2 pratos servidos e talheres para 2 pessoas. Essa moça já está com alguém. A terceira já bebeu metade de seu milkshake e está ocupada trabalhando em seu laptop. Portanto, a Karen é a primeira garota. Na manhã seguinte, o João chega ao seu escritório. Há uma enorme caixa de presente em sua mesa. O remetente é desconhecido. Apenas 3 pessoas estão no escritório hoje: a Mia, o Pedro e o Paulo. O João os questiona. A Mia responde: eu estava preparando e imprimindo alguns documentos para você. Temos um grande acordo comercial para assinar. O Paulo afirma: meu despertador não funcionou hoje. Eu dormi demais e acabei de chegar. Não sei quem trouxe o presente. E o Pedro fala: não sei quem deixou aí. Eu estava tentando consertar a impressora, mas ela não funciona. Alguém a quebrou ontem. Quem está mentindo? A Mia imprimiu os documentos para o João de manhã e está segurando tudo em suas mãos. Portanto, o Pedro está mentindo. O João tira 2 fotos da sala de seu escritório. Não tenha pressa e tente identificar 10 diferenças entre elas. Pronto para ver a resposta? Aqui estão elas. Ele está no meio de um vilarejo abandonado e assustador na floresta. Começa a chover forte. O rapaz encontra uma cabana velha e se esconde dentro dela. Aí fica vagando por um tempo e encontra 3 portas que levam para fora, mas cada caminho esconde alguns perigos. Há uma grande fogueira atrás da primeira. Animais selvagens estão esperando atrás da segunda, e a terceira está cheia de gás tóxico. Os seres humanos não podem sobreviver depois de respirá-lo. Você pode ajudar o João a escolher a porta certa? É a primeira. Está chovendo muito na floresta e as portas dão para o lado de fora da casa. Portanto, o fogo se apagou há muito tempo. Ele verifica os mapas. A casa da Karen fica perto, então decide ir a pé. No caminho, encontra 3 arbustos com ervas diferentes. Que bom, posso colher algumas delas para colocar no chá, mas apenas uma é realmente segura. Você consegue adivinhar qual? A primeira erva causou uma erupção na mão do João e a terceira parece muito fedorenta, portanto ele deve pegar a segunda. Finalmente, o rapaz chega à casa da Karen, que lhe mostra os ambientes. Você consegue identificar 3 emojis escondidos na sala de estar dela? Aqui estão eles. Em seguida, ele vai ao banheiro para lavar as mãos. Você consegue encontrar 3 emojis ocultos? Olá! E finalmente, o cara chega à cozinha, onde também há 3 emojis. Você consegue vê-los?
Aí estão. A Karen está preparando o jantar. Ela pede que ele vá até o depósito para pegar um último ingrediente, mas em vez de dizer diretamente, lhe dá essa estranha lista de compras. Você pode ajudar o João a descobrir o ingrediente misterioso? O número indica a letra que devemos escolher de cada palavra. A palavra criptografada é pimenta. E agora vamos dar uma olhada na cor da nota. Ela está escrita com um marcador vermelho, portanto a pimenta deve ser vermelha. A Karen colhe algumas flores em seu jardim e as coloca em um vaso sobre a mesa. Você consegue encontrar a sombra correta? A terceira. E quanto a este colar, você consegue identificar a sombra certa? A primeira. Vamos ver se você consegue encontrar uma sombra que pertence a esse livro. É a quarta opção. O João liga o noticiário da TV. Os seguranças do aeroporto receberam um relatório urgente. Um dos passageiros voltou ao país com um tesouro antigo roubado de Paris. Uma verificação foi iniciada rapidamente. O passageiro misterioso se misturou à multidão, mas eles conseguiram encontrar 4 suspeitos. E o João identificou o ladrão imediatamente. E quanto a você? Tudo o que sabemos sobre o ladrão é que ele veio de Paris, portanto, os adesivos nas malas podem ser úteis. Vários passageiros têm adesivos de lá, mas dê uma olhada na mala desse aqui. O adesivo de Paris está em cima dos outros, portanto, ele é o ladrão. Nick e Oliver são gêmeos e querem dar uma festa de aniversário. Eles têm um orçamento limitado, então querem comprar o máximo de comida gostosa possível pelo menor preço. Mas uma coisa é fato, eles querem comer pizza. Uma pizza de 45,72 centímetros custa R$5. Uau, em que planeta? Espera aí, isso aqui é hipotético. Enquanto isso, uma pizza de 30,48 centímetros custa R$3. Oliver é um nerd da geometria e diz que é melhor comprar uma pizza de 45 centímetros. Nick não pensa assim. Então, o que é maior? Uma pizza de 45,72 centímetros ou duas de 30,48 centímetros? Bem, há duas respostas para isso. A geometria afirma que a área de duas pizzas de 30,48 centímetros é igual a 1.458,06 centímetros quadrados. Mas a de 45,72 centímetros tem 1.638,71 centímetros quadrados. Bem, desse ponto de vista, você preferiria pegar uma de 45,72 centímetros. Mas geometria e culinária são duas coisas completamente diferentes. Portanto, o que importa aqui é o peso. Quanto maior o peso, maior o número de calorias. Assim, você sabe o que escolher e haverá pizza suficiente para todos. Parece que o Nick estava certo. Como você pode dividir 5 peras entre 5 pessoas, de modo que cada uma delas receba uma pera e, ao mesmo tempo, uma pera permaneça na cesta? Bem, essa é bem fácil. Não é necessário cortar nenhuma dessas peras. Basta que uma pessoa pegue a pera diretamente na cesta. Há 2 cordas e cada uma delas se queima completamente em 1 hora. Há também uma caixa de fósforos. Como podemos medir exatamente 45 minutos de tempo usando apenas esses objetos que nos foram dados? Mas há uma condição: não é permitido rasgar as cordas. Se colocarmos fogo em uma corda pelas 2 extremidades, ela se queimará em meia hora.
Ao mesmo tempo, colocamos fogo na segunda corda em uma extremidade, e metade dela queimará em meia hora. Quando a primeira se queima, colocamos fogo na segunda corda a partir da segunda extremidade. De ambas as extremidades, ela se queimará em 15 minutos. Isso levará 45 minutos no total. O elevador de passageiros sobe para o 5º andar 2 vezes mais rápido do que o elevador de carga para o 3º andar. Qual elevador chegará primeiro? O de carga para o 3º andar ou o de passageiros para o 5º, se eles começarem a se mover do 1º andar ao mesmo tempo? Ei, você notou que a resposta está oculta na pergunta? Sim, um elevador de passageiros sobe mais rápido. Max precisa se levantar às 7 da manhã todos os dias da semana para chegar ao trabalho no horário. Infelizmente, seu despertador não é muito preciso. Em 3 dias, ele está 9 minutos atrasado. Supondo que, às 23 horas de domingo, Max verifique seu relógio e defina a hora correta, quando o alarme realmente dispara na manhã de terça-feira. O relógio está 3 minutos atrasado por dia ou 1 minuto a cada 8 horas. De domingo às 23 horas até terça-feira às 7 horas, haverá 32 horas. Portanto, o relógio estará 4 minutos atrasado e o alarme tocará às 7h04. Um comerciante planeja percorrer 30 mercados a fim de encontrar um local adequado para futuras negociações. Em suas mãos, ele tem 3 sacos de maçãs que não podem ser deixados em casa. O comerciante é obrigado a carregar as frutas com ele. Infelizmente, todos que entram no mercado com alimentos devem pagar um imposto, uma fruta de cada sacola. Quantas maçãs o comerciante terá depois de visitar todos os mercados se ele estiver interessado em ficar com o maior número possível de frutas? Há algumas condições. Em primeiro lugar, lembre-se de que inicialmente o comerciante tinha 90 frutas. Em seguida, lembre-se de que cada sacola não pode conter mais de 30 maçãs. E a última, as maçãs podem ser transferidas de um saco para outro. Depois de visitar 10 mercados, o comerciante esvaziará completamente uma sacola. A segunda sacola estará vazia depois de visitar mais 15 mercados. Agora restam apenas 5 mercados e o comerciante deixará 5 maçãs lá. Ele ficará com 25 frutas e provavelmente não encontrará um lugar decente para negociar. Acho que o comerciante deveria iniciar um pequeno negócio online. 4 duplas de amigos decidiram fazer um piquenique juntos. Mary comeu 3 sanduíches, Kathy 2, Lina 4 e Maria 1 sanduíche. Jack comeu a mesma quantidade de sanduíches que sua namorada Mary. Bob 2 vezes mais que sua namorada. Alex 3 vezes mais e Vincent 4 vezes mais que sua namorada. Ao todo, eles comeram 32 sanduíches. Qual é o nome da namorada de Alex? Mary. Jack comeu 3 sanduíches e sua namorada é Mary. Bob comeu 8 sanduíches e sua namorada é Lina. Vincent devorou 8 sanduíches, enquanto Kathy comeu apenas 2. Alex comeu 3 sanduíches, portanto sua namorada é Mary. Ei, eu consigo ler sua mente. Se você não acredita em mim, pense em um número. Fique de boa, você terá que praticar um pouco de matemática aqui, e provavelmente precisará de uma calculadora para jogar esse jogo de adivinhação comigo. Então pense em um número. Agora multiplique-o por 3. Pronto? Pronto? Agora adicione 6. Na próxima etapa, você precisa dividir esse número por 3. Agora subtraia o número que você pensou do número resultante. Deixa eu adivinhar. Como resultado, você obteve 2, certo? Não há mágica envolvida, é apenas um enigma matemático inteligente. Funciona com qualquer número. A savana estava pegando fogo. 3 leões e 3 zebras fugiram para salvar suas vidas. Para escapar do incêndio, eles precisam atravessar um rio repleto de crocodilos. Há uma balsa por perto que pode transportar 2 animais de cada vez e precisa de pelo menos um leão ou uma zebra a bordo. Além disso, os leões não podem ultrapassar o número de zebras em nenhum dos lados do rio, nem por um momento. E aí, como todos eles podem atravessar o rio em segurança?
Primeiro, um leão e uma zebra devem atravessar o rio. O leão fica na outra margem e a zebra volta. Na segunda travessia, os 2 leões pegam a balsa, mas apenas um deles fica do outro lado. Um leão retorna. Em seguida, 2 zebras atravessam o rio. Para enviar a balsa de volta, deve haver um leão e uma zebra nela. Agora há um leão e uma zebra na margem segura, e 2 zebras e 2 leões na margem que está pegando fogo. Para a próxima travessia, 2 zebras pegam a balsa. Agora todas as zebras estão seguras, e o leão pode trazer seus amigos um a um. O Sr. Daniels é professor de matemática. Ele queria simplificar as coisas para seus alunos, então sugeriu uma ideia. Quem conseguir resolver o problema que ele der não precisará fazer o exame no final do semestre. O problema era o seguinte: como o número 5 pode ser metade de 4? Ei, se você fosse aluno do Sr. Daniels, teria que fazer a prova. Bem, para resolver o problema você precisa usar algarismos romanos e não arábicos, como fazemos normalmente. Em algarismos romanos, IV representa 4, IV representa 5. Parece que 5 é de fato a metade de 4, de acordo com essa lógica. A Júlia e o João moram nos Estados Unidos. Um dia, o João sai em uma viagem de negócios para a Europa. A Júlia sente muito a falta dele, então liga para ele. Ela pede ao João que tire uma selfie e envie para ela. Ele concorda. A Júlia fica furiosa assim que vê a foto. Você é um mentiroso! Como ela descobriu isso? A Europa e os Estados Unidos estão em fusos horários diferentes, mas na foto do João é meio-dia. Esse é o horário de onde a Júlia está. Ele nunca deixou o país. Você consegue encontrar um zumbi nesta imagem? Aqui. E nesta estação de esqui, você consegue identificar algum zumbi aqui? Olá! E agora vamos ver se você consegue encontrar um zumbi neste parque de diversões. Ele está se escondendo aqui. O maior banco da cidade foi assaltado na noite passada. A polícia local investiga o caso, encontra 2 suspeitos e vai revistar suas casas. O policial vê uma pista e descobre quem é o criminoso. O que entregou o bandido? Vamos dar uma olhada nas paredes. Ambas as casas têm o mesmo quadro, mas este está pendurado de cabeça para baixo. Provavelmente tem um esconderijo atrás dele. Pego no flagra. Uma professora tem 21 lápis de cor, 7 vermelhos, 7 amarelos e 7 azuis. Ela precisa dividi-los em 2 pilhas, de modo que uma tenha 3 vezes menos lápis vermelhos do que a segunda. E a segunda pilha deve ter 2 vezes menos lápis amarelos em comparação com a primeira. Quantas canetas azuis ficariam em cada pilha? Nenhuma. A professora tinha 21 lápis, não canetas. Você consegue reorganizar esses gizes de cera de modo a formar 4 triângulos? Para resolver esse mistério, você precisa pensar fora da caixa. Aqui está a resposta correta. Vamos deixar essa tarefa um pouco mais difícil. Você consegue remover apenas 2 gizes de cera para formar 2 quadrados? Pronto para ver o resultado? Aqui está. A Daniela vai a um supermercado e percebe algo estranho. 2 dessas mulheres estão grávidas, mas uma delas acabou de roubar uma melancia. Você consegue adivinhar quem? É a de trás. Ela está usando salto alto. Uma grávida não usaria isso para ir ao supermercado. Hoje é o aniversário de Cássia.
Ela leva um bolo para o trabalho para comemorar com seus colegas, Estevão, Gabriela e Rosa. A Cássia abre o bolo na cozinha do escritório. De repente, sua avó liga e ela sai para falar com ela. Depois de um tempo, a Cássia retorna e encontra seu precioso bolo de aniversário no chão. Ela a questiona a todos. O Estevão diz: "Eu estava enviando um e-mail importante, então não olhei para a cozinha. Mas acho que foi a Gabriela. Ela só está fingindo ser sua amiga." A Gabriela diz: "Fui ao banheiro lavar as mãos. Quando voltei, o bolo já estava no chão." E a Rosa diz: "Não sei o que aconteceu. Fui até o lado oposto da sala para ligar a cafeteira. Fiz cappuccino para todos." Quem está mentindo? A máquina de café está desligada e todas as canecas estão vazias. Portanto, a Rosa está mentindo. Ela estava ocupada fazendo outra coisa enquanto a Cássia havia saído. O detetive Belo está almoçando em sua lanchonete favorita. Ele olha pela janela e vê sua vizinha Ângela correndo para casa. Os dois moram ao lado da lanchonete. De repente, a Ângela volta correndo e se aproxima do detetive. "Por favor, me ajude! Meu apartamento foi roubado enquanto eu estava fora. Eu não toquei em nada, simplesmente corri para cá imediatamente te procurando." O detetive Belo confere a cena do crime. Ele olha em volta e diz: "Pare de brincar, Ângela. Não houve roubo algum." Como ele soube? Dê uma olhada neste guarda-chuva. A Ângela o estava carregando quando estava correndo para casa, mas ela disse ao detetive que não tocou em nada na cena do crime. Ela apenas jogou suas coisas pelo quarto para que parecesse um roubo. Dê uma olhada neste grupo de pessoas extravagantes. Uma delas é um vampiro de verdade. Você consegue adivinhar quem? O segundo cara. O primeiro está tendo dificuldades para beber essa bebida avermelhada. A garota está apenas usando uma fantasia de cosplay. E o cara da direita está tirando uma selfie, o que significa que ele aparece na câmera. Portanto, ele é um ser humano. O Jefferson liga para a polícia de manhã cedo. "Meu vizinho e eu tivemos uma briga ontem à noite. Quando eu estava pronto para ir para a cama, vi ele parado na frente do meu carro. De manhã, saí para dirigir até o trabalho e vi isso. Meu carro é um tanto velho, mas ele tem que pagar uma indenização pelos danos mesmo assim." O policial questiona o vizinho do Jefferson. Ele diz: "O Jefferson é um pouco estranho. Está sempre procurando começar uma briga sem motivo. Eu não toquei no carro, dormi a noite toda." O policial examina o carro e imediatamente percebe qual dos vizinhos está mentindo. Quem derrubou a árvore? Você consegue adivinhar? O Jefferson. Ele cortou a árvore com este machado e depois tentou colocar a culpa no vizinho para arrancar dinheiro dele. O Michel é um astronauta. Sua equipe é formada por 2 outras pessoas. Eles são gêmeos, Roberto e Bebeto. Eles vão a Marte por 1 mês para estudar as formas de vida locais. O tempo passa rápido e hoje eles precisam retornar à Terra. O Michel vai cumprimentar sua pequena equipe, mas encontra 6 pessoas idênticas na nave espacial. Ele percebe que os marcianos podem assumir qualquer forma. Quem ele deve levar de volta à Terra? Este astronauta tem 3 dedos. A cor do cabelo desse cara é diferente. Esse impostor se esqueceu de colocar orelhas humanas. E esse cara tem uma cor de olhos diferentes. Então, os verdadeiros Roberto e Bebeto estão aqui. O que há de errado aqui? O goleiro está segurando uma raquete de tênis. Além disso, por que eles precisam de 2 discos de hóquei? A Sheila baixa um aplicativo de namoro na esperança de encontrar um novo amor. Ela gosta de 3 garotos. Eles começam a conversar e compartilham algumas selfies. Todos os 3 garotos afirmam ser solteiro e morar sozinho. Mas apenas um deles está dizendo a verdade. Você consegue adivinhar quem? O primeiro cara enviou a Sheila uma selfie do banheiro dele. Ele está usando um roupão, mas há outro roupão de seda pendurado no fundo. É rosa e pequeno. Por que ele precisaria disso se mora sozinho?
E o segundo cara, obviamente, gosta de joias. Ele está usando um anel em cada dedo, incluindo o anelar. Portanto, ele provavelmente é casado. Apenas o terceiro está dizendo a verdade, e a Sheila deveria dar uma chance a ele. Um perigoso criminoso foge da prisão. A polícia está procurando por ele, e a trilha os leva a um pequeno vilarejo. Eles interrogam os habitantes locais e verificam os campos. Logo vem um fazendeiro em um campo de milho. O detetive lhe pergunta se ele viu algum estranho suspeito por perto. Desculpe, não prestei atenção ao que acontecia ao meu redor. Eu estava muito ocupado cuidando do meu milho. Logo vai escurecer e preciso fazer a colheita o mais rápido possível. O detetive imediatamente descobre que esse cara é o criminoso fugitivo que eles estão procurando. Como? O milho não é colhido dessa forma, portanto, ele não pode ser um fazendeiro de verdade. Você consegue identificar algum detalhe estranho aqui? O telefone está desconectado e o laptop não tem teclado. Você consegue identificar algo estranho aqui? Dê uma olhada nesse cara. Seu estilo de pesca é bem estranho. E quanto a essa cena, o que eles estão fazendo de errado? Esta senhora está com patins de gelo na calçada. E aí, espertinho? Pronto para um trabalho de detetive? Ótimo, porque acontece que eu tenho alguns bem aqui. Puxa, que coincidência! Vamos lá. Você deixa cair uma bola de boliche em um balde com água a 7 graus Celsius. E também deixa cair outra bola com o mesmo peso, massa e tamanho em um balde a menos 1 grau Celsius. Se você fizer isso ao mesmo tempo, qual bola atingirá o fundo do balde primeiro? A bola no balde com água a 7 graus atingirá o fundo do balde mais tarde do que a outra bola. Você achou que a água tinha que estar congelada a menos 1 grau? Mas o enigma não diz nada sobre o balde ter algo dentro dele, portanto não há água ou gelo para desacelerar a bola. Sam está conversando com seu advogado na prisão. Eles estão muito chateados porque o juiz se recusou a conceder fiança. No final da conversa, o Sam tem permissão para sair da cadeia. Por quê? O Sam está visitando seu advogado que foi preso e encarcerado. É hora de procurar outro advogado. Maria é a dona de uma loja de bolsas. Um dia, uma jovem entrou na loja. Ela queria comprar uma bolsa. Depois de escolher a que mais gostava, ela perguntou a Maria quanto custava. O preço era $30. A moça pediu a Maria que a vendesse por $20 e a proprietária da loja concordou. A garota lhe deu 50. A Maria não tinha troco, então foi até a sua amiga que trabalhava ali perto para trocar a nota. A amiga deu a Maria 2 notas de 20 e uma de 10. A mulher deu à cliente $30 e colocou os 20 restantes na caixa registradora. Poucos minutos depois que a compradora saiu, a amiga da Maria entrou correndo na loja. "A nota que você me deu é falsa! Preciso do meu dinheiro de volta!" A Maria então deu à amiga $50 do seu próprio bolso. Quanto dinheiro a dona da loja perdeu no total? Em primeiro lugar, a Maria vendeu a bolsa com um desconto de $10, portanto, ela já havia perdido esse dinheiro. Depois, ela deu à garota um troco de $30 e ela teve de devolver $50 à amiga pela nota falsa. Uma nota de $20 veio das que a amiga havia lhe dado, então ela teve que adicionar $30 em notas suas. No total, ela perdeu $70. Da próxima vez, use um cartão de crédito, hein? A detetive particular Débora estava fazendo compras no shopping. De repente, ela ouviu pessoas discutindo. A mulher foi até lá e viu um vendedor estressado e várias pessoas ao seu redor. O pobre homem havia encontrado um smartphone e feito um anúncio, e agora várias pessoas alegavam que o telefone era seu. Um homem disse que o telefone deve ter escorregado de sua bolsa. Uma jovem disse que o aparelho pertencia a ela,
e uma mulher mais velha gritou que o aparelho era do seu marido. Foi quando o telefone tocou. Por algum motivo, o atendente da loja o entregou a Débora. A detetive olhou para a tela e imediatamente entregou o telefone ao seu dono. Como ela sabia de quem era o aparelho? A Débora viu a palavra esposa escrita na tela. A Jennifer ficou sabendo de uma festa particular que supostamente seria VIP. Celebridades e influenciadores participariam dela. E adivinhe só, graças a uma de suas amigas, ela conseguiu entrar para a lista de convidados. Antes da festa, a garota comprou um vestido novo e uma bolsa bonita e cara. Na festa, a Jennifer conheceu um garoto muito simpático chamado David. Eles estavam conversando quando alguém empurrou a Jennifer. Ela só não caiu graças à rápida reação do David, mas ela percebeu que sua bolsa havia sumido. O David correu para pegar o ladrão. Ele avistou um homem rondando a entrada. "O que você está fazendo aqui?" O homem respondeu que estava procurando um caixa eletrônico. Ele precisava de dinheiro para comprar um ingresso para a festa. O David disse ao homem que entregasse a bolsa da Jennifer, ou ele chamaria a polícia. Como ele percebeu que o homem era um ladrão? Este é um evento para VIPs que estão na lista. Não se pode simplesmente comprar um ingresso para entrar. Ele só pode estar mentindo. O que é o que é? Quanto mais rápido você corre, mais difícil é de me segurar. É a respiração. A esposa de Benício lhe disse para cozinhar vários ovos, mas o homem tinha que cozinhá-los por exatamente 2 minutos. Ela deixou para o marido 3 ampulhetas diferentes para marcar o tempo. Uma de 3, uma de 4 e uma de 5 minutos. Como o homem pode ferver os ovos por exatamente 2 minutos? O Benício esperou até que a água começasse a ferver. Em seguida, acionou a ampulheta de 3 e 5 minutos. Quando a de 3 minutos acabou, ele colocou os ovos na água. E quando a ampulheta que marcava 5 minutos acabou, os ovos foram perfeitamente cozidos por 2 minutos. Às vezes sou amado, geralmente pelos jovens. Outras vezes sou temido, principalmente pelos mais velhos. Sou difícil de lembrar, mas também difícil de esquecer. E ainda assim, se você esquecer, deixará alguém chateado. Ocorro todos os dias. Todos têm de me enfrentar. Mesmo que você não queira que aconteça, tem de me aceitar. O que eu sou? Aniversário. O que é? Ela é fina, mas quando a água respinga, nada passa. Quando atingida, ela muda de cor. Ela cobre uma coisa incrivelmente complexa. No entanto, é super flexível. É a pele humana. Observe essas pessoas. Você consegue descobrir qual delas está contrabandeando algo? A mulher à esquerda. A senhora da direita está realmente grávida. Ela está apenas usando uma peruca. Mas o formato da barriga da mulher à esquerda é no mínimo estranho. Uma dessas pessoas roubou batatinhas Pringles. Você consegue descobrir quem foi? É esta jovem senhora. Veja o rabo de cavalo dela. Tem um formato muito estranho. Não se parece com uma embalagem de Pringles? Agora tenho esse grupo de pessoas para você. Uma delas é um vampiro. Você consegue descobrir quem? É esse cara sentado à direita. Você notou que ele não tem sombra? Um fazendeiro está viajando com uma raposa, uma ovelha e um pequeno saco de feno. Ele chega a um rio. Tem um pequeno barco perto da margem. O barco só pode suportar o fazendeiro e um outro animal ou item. Se o fazendeiro deixar a raposa sozinha com a ovelha,
a raposa comerá a ovelha. E se deixar a ovelha sozinha com o feno, a ovelha comerá o feno. Como o fazendeiro e os 3 animais podem chegar ao outro lado do rio em segurança? O fazendeiro deve levar a ovelha para o outro lado do rio. Depois deve remar de volta. Em seguida, deve levar a raposa para o outro lado do rio. Depois disso, o fazendeiro deve levar a ovelha de volta para o primeiro lado do rio. Em seguida, deve deixar a ovelha no primeiro lado do rio e levar o feno para o outro lado. É seguro deixar o feno com a raposa. Em seguida, o fazendeiro deve retornar novamente à primeira margem do rio e pegar a ovelha. Na manhã seguinte a uma forte nevasca, Justin saiu de casa e viu que havia 2 vezes mais neve em cima de sua garagem do que na do vizinho. Mesmo assim, o Justin não ficou surpreso nem chateado. Ele apenas sorriu e continuou andando. Por quê? A garagem do Justin é 2 vezes maior que a do vizinho. Não é de se admirar que ela também tem o dobro de neve. André e Gabriel são gêmeos. Eles nasceram com apenas 1 minuto de diferença. André é o mais velho dos 2, mas por alguma razão misteriosa, eles comemoram seus aniversários com 2 dias de diferença uma vez a cada vários anos. Como isso é possível? O André nasceu às 23h59 do dia 28 de fevereiro. Não era um ano bissexto, portanto o Gabriel, que apareceu apenas 1 minuto depois, já havia nascido em 1º de março. É por isso que em anos bissextos eles têm 2 dias entre seus aniversários. Olhe para esses espelhos e diga qual deles é mágico. É o que a garota do meio está segurando. Aparentemente, ele a ajudou a se livrar da sua verruga. 2 homens estão jogando xadrez. Eles já jogaram 5 partidas e cada um ganhou 3 delas. Como isso é possível? Os homens estão jogando com adversários diferentes, não um com o outro. Minha nossa, William entrou em uma caverna durante uma expedição arqueológica. Havia 3 saídas, porém só uma delas era segura. O mapa dizia que atrás da primeira tinha um poço que engolia tudo que caísse lá dentro. A segunda saída levava a dinossauros perigosos que o comeriam vivo. E a terceira a um vulcão em erupção. Qual porta ele deve escolher? A segunda, pois os dinossauros foram extintos há milhões de anos. Você está fugindo de um bando de zumbis e se depara com 3 portas. Atrás da primeira tem um incêndio. Da segunda há um lago. E da terceira uma cobra venenosa. Qual é a melhor opção? Eu aconselho abrir a segunda porta e pular na água. É só um lago, você consegue. Durante suas férias na selva, o Cadu foi capturado por uma tribo. Eles o amarraram e disseram que o jogariam dentro de um dos 3 buracos. Ele podia escolher. O primeiro estava cheio de zumbis. No segundo, havia chamas ardentes. E o terceiro estava repleto de plantas carnívoras enormes. Qual dos buracos o Cadu deve escolher? O terceiro. As plantas carnívoras comem apenas mosquitos e não oferecem perigo algum aos humanos. O Augusto ligou para a polícia denunciando um roubo em sua casa. O detetive Carlos chegou e pediu ao rapaz para contar o que havia acontecido. Ele disse que tinham entrado em seu quarto e viu alguém saindo pela janela. O ladrão certamente o ouviu andando dentro de casa. Quando Augusto olhou para sua mesa, viu que seu dinheiro havia sido roubado. O detetive perguntou ao homem se ele havia tocado em mais alguma coisa. A resposta foi não. O Carlos encerrou o caso e se recusou a iniciar uma investigação. Por quê?
O ladrão não sairia pela janela sem pisar sobre a cama. Porém, os lençóis estavam perfeitamente arrumados e limpos, e o Augusto disse que não havia tocado em nada. Ou seja, aquela era uma falsa denúncia. A Gabi é arqueóloga e estava à procura de um tesouro pirata. Em uma das cavernas de uma ilha deserta, ela finalmente o encontrou. Mas eram 3 baús, e um deles estava cheio de ouro e pedras preciosas. Porém, se ela escolhesse o errado, coisas terríveis aconteceriam. Ainda bem que havia instruções em cada um deles, porém só uma delas era verdadeira. 1. O tesouro está neste baú. 2. O tesouro não está neste baú. 3. O tesouro não está no primeiro baú. Qual dos baús guarda o tesouro? Vamos resolver este caso por etapas. Se a primeira indicação estiver certa, o tesouro estará no primeiro baú e as outras mensagens serão falsas. Nesse caso, a segunda mensagem também estará correta, então não é o caso. Se a segunda mensagem for verdadeira, então o tesouro não estará no primeiro baú. E nem no segundo baú também, exatamente como diz a mensagem. Ou seja, ele deve estar no terceiro. Porém, isso torna a terceira mensagem correta também. Isso não pode acontecer. Se a terceira afirmação for verdadeira, a do primeiro baú estará errada, então podemos concluir que não há tesouro algum no primeiro baú. Como a segunda mensagem está errada também, o tesouro só pode estar lá. Agora, não há contradição alguma e o tesouro está mesmo no segundo baú. Ufa! Mais alguém aí está com um nó na cabeça? Só eu? Ok. A Larissa e a Emília são amigas virtuais. A Larissa disse que seu aniversário é no inverno e a Emília disse que o dela é no verão. Porém, alguns meses depois, as duas fizeram aniversário no mesmo dia. Nenhuma delas mentiu. Então, como isso é possível? Elas moram em hemisférios diferentes. Quando há inverno nos Estados Unidos, é verão na Austrália, e vice-versa. A Flora chegou em casa após um longo dia de trabalho e viu que sua caneca preferida estava quebrada. Ela perguntou às filhas quem tinha feito aquilo. A Kátia disse, não fui eu. A Selena falou, nem eu. E a Ana dedou, foi a Selena. A Flora conhecia bem as filhas que tinha, então imaginou o que havia acontecido. Só uma das meninas estava dizendo a verdade. Qual delas quebrou a caneca? Se a Kátia estiver dizendo a verdade, então, em primeiro lugar, não foi ela que quebrou a caneca. Aí as duas outras meninas estão mentindo. Se a Selena está mentindo, a culpa é dela. Mas aí a Ana estará certa e teremos uma contradição. Digamos que a Ana está dizendo a verdade. Então, a Selena quebrou a xícara e está mentindo. Mas aí a Kátia estará dizendo a verdade também, quando diz que não foi ela, supondo que a Selena está dizendo a verdade. A garota disse que não foi ela, então vamos acreditar. Sendo assim, a Kátia e a Ana estão mentindo. A Kátia disse que não foi ela, mas foi. E a Ana disse que foi a Selena, mas está mentindo. Então, a Selena é uma menina honesta e a Kátia é a culpada. A Ana é só cúmplice mesmo. A Gisele estava passeando pela floresta, como sempre, mas não se perdeu desta vez. Lá estava ele, o caminho para casa. Mas a outra estrada dava na casa da bruxa. Após pensar um pouco, a Gisele decidiu fazer uma visitinha à sua velha amiga. A bruxa disse que não tinha nenhum enigma para aquele dia e que a jovem estava livre para seguir seu caminho. Mas a Gisele tinha um e propôs um desafio. Se a bruxa errasse, a garota levaria o gatinho dela para casa. Querida bruxa, imagine que você está em uma sala escura. Como conseguirá sair dela? É só parar de imaginar. Spoiler, a bruxa acertou e ficou com o bichano. Não foi desta vez, Gisele. Um policial estava caminhando pelas ruas de um bairro e parou um homem. O oficial perguntou o que o cara estava fazendo e ele disse que tinha acabado de sair de casa para ir ao supermercado. Porém, o policial não acreditou nele e o prendeu. Por quê? Veja, está nevando e há pegadas frescas na neve que levam a uma das janelas da casa. Os proprietários geralmente usam a porta da frente para sair da casa, então esse senhor certamente é um ladrão. O seu Braga era um senhor rabugento que não gostava que os adolescentes passassem próximo de sua casa. Então um dia ele resolveu denunciá-los para que fossem proibidos de chegar perto dele.
O homem chamou as autoridades e disse que estava tomando chá na sacada de casa quando os tais adolescentes jogaram uma bola de beisebol nele. Por sorte, a bola voou por cima de sua cabeça. Porém, o policial não acreditou em uma só palavra do que o senhor disse. Por quê? Veja só a sacada. Ela é toda feita de vidro. O lugar em que o seu Braga fica está perto de uma janela. Se a bola de beisebol tivesse mesmo voado para cima, como ele disse, teria quebrado o vidro. O Tomás estava colecionando bonecos. Alguns ele tinha ganhado do avô. Eles eram super raros e sua coleção de mais de 500 deles valia cerca de R$1 milhão. Um dia ele chegou em casa depois de ter passado o fim de semana fora e sua coleção não estava lá. O detetive Carlos assumiu o caso. Havia 3 suspeitos. Todos eram vizinhos do Tomás. O detetive disse que a coleção de bonecos havia sido roubada e perguntou o que eles estavam fazendo durante o fim de semana. A Sandra disse que estava no bairro, mas apenas trabalhando e que não tinha nada a ver com o roubo dos tais bonecos. O Matheus afirmou que a avó estava na casa dele, então ele passou o tempo todo com ela e não teria espaço para guardar 500 bonecos em sua casa. O Gilson falou que nem estava no bairro e que tinha acabado de chegar em casa. Quem roubou a coleção? O Matheus. Ninguém mencionou quantos bonecos havia na coleção, mas ele sabia dessa informação. A Samantha, uma mulher rica, deu falta de uma quantia de dinheiro em sua carteira. Havia 3 pessoas na casa: Maicon, o zelador, Guto, o jardineiro, e Silvio, um rapaz que levava o cachorro da família para passear. Ela denunciou o caso. A polícia coletou as impressões digitais da carteira, mas só encontrou as da própria Samantha. Mesmo assim, eles ainda tinham um principal suspeito. Quem era? Era o zelador, o Maicon. Ele estava usando luvas, por isso conseguiu roubar a grana sem deixar rastros. A Anabela não queria ir à escola. Então, de manhã, ela desceu do quarto e falou para a mãe que estava passando mal porque tinha comido um pedaço de maçã na noite anterior que certamente estava envenenada. Porém, a mãe não acreditou na filha e a mandou para a escola assim mesmo. Por quê? Apenas uma mordida na maçã, que está fresca. Se a Anabela tivesse mesmo comido a maçã na noite anterior, a polpa da fruta estaria marrom, mas não era o caso, então significa que a garota armou aquilo tudo. Na escola, a Sofia abriu seu armário e viu um envelope. Dentro dele havia um calendário e um bilhete de um garoto, perguntando se ela queria ser o par dele no baile de formatura. Porém, em vez de um nome, havia apenas vários números: 17, 2, 30 e 25. Quem será que convidou a Sofia para o baile? O calendário é a chave de tudo. Você só precisa pegar todos os números e ver qual nome as primeiras letras do respectivo mês formarão. Ou seja, 17 está circulado em agosto, então é um A. O número 2 está circulado em dezembro, o que nos dá a letra D. O número 30 está grifado no mês de abril, então temos A de novo. E por fim, o número 25 está marcado no mês de maio, então temos um M. Parece que o nome do admirador da Sofia é o Adam. O problema é que há 13 Adams na escola dela. A Elisa entrou em uma loja de artigos para a festa para comprar alguma coisa. Ela soube que 1 custa R$1, 17 custam R$2 e 103 custam R$3. Ela precisava de 22. O que você acha que a garota está comprando e quanto ela vai pagar? Olhe para esses 3 caras. Qual deles vai a um encontro esta noite? Hello. Deve ser este. Ele tem um presentinho embrulhado, provavelmente para o encontro. Agora vamos espiar dentro de um restaurante. Qual das 3 garotas está em um encontro? É esta. Veja, há rosas e 2 pratos na mesa. Então ela não está sozinha. E é algo romântico, eu aposto nela. Esta é a Alice, e um desses 3 jovens é o namorado dela. Você pode dizer qual?
É este. Olha, eles têm tatuagens iguais. Dê uma olhada nessas duas propostas de casamento. Qual delas é falsa? Esta. Veja, o cara tem anel, ele já é casado. Era a sexta-feira à noite e o Marcos estava esperando a namorada voltar do trabalho. Ele preparou o jantar e estava prestes a pedi-la em casamento. Ela voltou para casa com flores. Você acha que a garota estava em um encontro com alguém? Não, não estava. Olhe para fora, as mesmas flores crescem no jardim. Ela apenas colheu algumas antes de entrar em casa. No dia dos namorados, a Ana encontrou um bilhete de amor em sua mesa. Infelizmente não estava assinado, mas ela tinha 3 suspeitos. Então perguntou a cada um deles se haviam escrito o bilhete. O Danilo disse: "Eu estava ocupado terminando minha lição de matemática antes da aula." O Carlos respondeu: "Eu estava saindo com meus amigos lá fora." E o Lucas falou: "Eu estava no banheiro e acabei de voltar." Quem escreveu a carta para Ana? Foi o Lucas. Veja, as mãos dele estão cobertas de tinta vermelha, a cor usada na carta. Além disso, se ele realmente tivesse ido ao banheiro, as mãos estariam limpas. A Michelle estava dando uma festa de Dia dos Namorados. Ela convidou todos os amigos da escola, que puderam levar mais um, namorado ou namorada, ou um amigo ou amiga. No meio da festa, ela notou que o primo estava no jardim conversando com uma garota, mas estava escuro e não dava para identificar qual era. A Michelle só viu que ela tinha cabelo comprido, e quando o primo voltou, soube imediatamente em quem ele estava interessado. Aqui estão 3 garotas com cabelos compridos. Quem estava lá fora com o primo da Michelle? Veja, ele tem uma mancha de batom, que deve ser da garota, e essa aqui está usando um do mesmo tom. Em uma noite fria e chuvosa, o Denis estava passando por um ponto de ônibus. Havia 3 pessoas ali, uma mulher que parecia doente, um médico que salvou muitas vidas e a Amanda, uma garota por quem o Denis tinha uma queda por anos. Infelizmente, só havia espaço para mais uma pessoa no carro. O que o rapaz deve fazer? Ele deveria entregar seu carro ao médico, que então levaria a mulher para o hospital. E o Denis pode ficar no ponto esperando o ônibus com a garota dos seus sonhos, parecendo um herói aos olhos dela. Vamos fazer uma pequena pausa agora. Você já viu algum filme romântico? Bem, espero que sim, porque vou mostrar alguns emojis e sua tarefa será adivinhar que filmes eles representam. Ok, aqui está o primeiro, muito fácil. Claro, é Titanic. Aqui está o próximo. Nada demais, mas deve ficar claro. Você conhece este filme? Diário de uma Paixão. E este aqui é um remake relativamente recente e foi um grande sucesso. Você pode reconhecê-lo? Nasce uma Estrela. Aqui está o próximo. Você acha que pode adivinhar? Antes do Amanhecer. O próximo conjunto de emojis ilustra outra história de amor muito conhecida. Você sabe qual? É La La Land cantando Estações. Aqui está o último. É antigo, mas bom. O que você acha? É Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, com Kate Winslet e Jim Carrey.
Era o dia dos namorados e a Nicole queria colocar um presentinho no armário do aluno por quem ela tinha uma queda. Infelizmente, a garota não conhecia o código. Mas, para sorte dela, o dono do armário era esquecido, então havia um bilhete com uma dica. Você consegue descobrir o resto da combinação? Cada número é um número de linhas na respectiva letra. Há apenas uma linha em I, 4 em M, 3 em H e 2 em T. Então, seguindo a mesma lógica, há 4 linhas em E, 2 em L, 2 em V e 3 em Z. Então a combinação é 4223. Ok, aqui está outro código para você decifrar. Desta vez, precisa ajudar o Eric, que quer dar um belo presente de Dia dos Namorados para a esposa, mas não sabe o que ela quer. Então, o plano é invadir o computador dela, checar o carrinho de compras e pegar alguma coisa de lá. O problema é que o computador exige uma senha e o rapaz não sabe. Por sorte, há um bilhete na mesa. Então, ele digita 6198. Mas a senha está errada. Você consegue descobrir qual é a correta? O bilhete está apenas virado de cabeça para baixo. O Eric deveria tentar digitar 8619. A Kelly trabalha na sala de emergência. É Dia dos Namorados e há um paciente que se sentiu mal durante uma festa da faculdade. A garota sai da sala porque precisa falar com a namorada do paciente que estava na festa com ele. Qual jovem ela deve abordar? Quem é o par do cara? Lembre que o casal estava em uma festa, então os dois deveriam estar bem vestidos. A acompanhante provavelmente é esta mulher com um vestido bonito. Agora vamos fazer alguns exercícios para treinar seus olhos. Aqui está um monte de corações. Você pode encontrar um partido? Aqui, bom trabalho! A tarefa é semelhante, mas não exatamente. Agora, existem muitos corações e alguns partidos. Quantos? São 5 corações partidos aqui. Encontrou todos? A Keila foi a uma loja de antiguidades para comprar alguns presentes para o namorado. Ela precisava de um boné de beisebol, um relógio de bolso antigo e um carrinho de brinquedo da década de 1920. Você pode ajudá-la a encontrar todos esses itens? Aqui está o boné, aqui o relógio e aqui o carro. Você já viu todos? O Marcos, namorado dela, está comprando presentes para a garota na mesma loja de antiguidades. Ele precisa de uma xícara bonita, um espelho antigo e um lindo álbum de fotos. E também de ajuda, então fique de olhos bem abertos. Você vê todos os itens. Aqui estão todos eles, 1, 2 e 3. Bom trabalho! É uma festa de Dia dos Namorados e a Márcia, a garota mais popular da escola, é a anfitriã. 4 melhores amigos estão juntos e um deles é o namorado dela. Você pergunta a eles quem e aqui está o que respondem. O primeiro cara diz, o quarto é o namorado. O segundo responde, sou eu. O terceiro afirma, não, é o primeiro. E o quarto fala, não, na verdade sou eu. Se apenas o namorado disser a verdade e os outros mentirem, quem é o namorado da Márcia? Só o namorado diz a verdade, então ele dirá, eu sou o namorado. Aí sobram o segundo cara ou o quarto. Mas se for o quarto, então o primeiro também está falando a verdade. Assim, o namorado da Márcia é o segundo rapaz. A Jéssica, a Pamela e o Sérgio acabaram de se encontrar em uma reunião de negócios. Observe as mãos deles. Você sabe dizer qual destas pessoas é milionária?
O Sérgio está usando um relógio da Versace, mas provavelmente é falso, pois a palavra Versace está escrita com uma letra a mais. A Pamela está com muitas joias, mas se você observar bem, verá que estão arranhadas, são folheados. E a Jéssica tem apenas uma pulseira prata original da Tiffany, então ela certamente é milionária. O Ricardo encontrou um anel com um diamante amarelo enorme no piso de uma boutique chique. 3 mulheres foram buscar a joia. A Daisy mostrou seus brincos de diamante amarelo e disse que o anel era parte do conjunto. A Glenda afirmou que aquele era seu anel de noivado. E a Júlia falou que a joia pertencia à sua avó. Ajude o Ricardo a encontrar a verdadeira dona do objeto. Os brincos da Daisy têm moldura de ouro rosa, mas o anel tem ouro branco, então não faz parte de um conjunto. A Glenda já está com um anel de noivado em seu dedo, então o Ricardo deve devolver a joia para a Júlia. A Kátia é a gerente de um restaurante de luxo. Ela voltou do seu intervalo e viu uma discussão entre um dos garçons. O Tom e uma cliente, a Nanda, diz que tinha pedido um combo, mas o Tom insistia que ela não havia pedido nada além de um croissant. A Kátia sabia exatamente quem estava mentindo. Como ela descobriu isso? Observe a placa. As refeições em combos são servidas entre 1 e 4 da tarde. E o relógio da parede está marcando 6 da tarde. A Nanda não poderia ter pedido um almoço. Era tarde demais. Observe a imagem e encontre o pedaço que falta. Este cubo à direita se encaixa perfeitamente, mas primeiro é preciso girá-lo. O Sandro, segurança da rodoviária, recebeu uma chamada anônima. Um ricaço excêntrico resolveu fazer uma pegadinha com seus amigos, que estavam indo para um resort nas montanhas. Ele contratou um ator para sequestrar o ônibus com todos os passageiros e levá-los para uma festa na praia. Assim que o Sandro ouviu essa informação, correu para o estacionamento e viu 5 pessoas perto do ônibus que iria para as montanhas. Ajude o segurança a identificar qual dos passageiros é o possível ator. Veja o cara da direita. Ele não está vestido para esquiar. Pelo contrário, está usando roupas de praia. O Fred foi contratado para decorar uma boutique. Ele estava tirando fotos quando ouviu gritos. Em seguida, viu 2 mulheres brigando por uma bolsa de grife. As duas, tanto a Rosa quanto a Lilian, disseram ter colocado a tal bolsa em cima do caixa para pagar depois. Mas o Fred sabia qual delas estava mentindo. Como? Observe a imagem. O braço direito da Lilian está engessado e a bolsa está desse lado. Se ela tivesse mesmo pegado a bolsa, estaria do lado esquerdo, pois a garota teria usado o braço que está bom. Então a bolsa pertence à Rosa. Preste atenção nesta imagem e escolha uma idêntica que está sobre o prato. Muito bem, a imagem 4 é idêntica, só que está girada a 180 graus. Ligaram da mansão de um bilionário famoso, o Garcia, dizendo que ele havia desaparecido de manhã, logo após ter saído de casa para jogar golfe com seu treinador. O detetive interrogou todas as testemunhas. A funcionária da limpeza diz que o Garcia tomou café e saiu às 10 da manhã. A namorada do bilionário falou que havia saído para uma sessão de fotos bem cedo naquele dia, antes que o Garcia acordasse. E o treinador de golfe garantiu que havia passado o dia inteiro em casa. O detetive percebeu que uma das testemunhas estava mentindo. Mas quem? O treinador está mentindo. Ele tinha um encontro marcado com seu cliente. A Ana foi para o campo visitar a avó, que resolveu preparar um jantar especial. Ela pediu que a neta fosse à floresta para pegar alguns cogumelos. Por isso, deu para a garota uma foto dos cogumelos que deveriam ser colhidos, pois na floresta havia também outros venenosos. Ajude a Ana a escolher as plantas certas. Muito bem, os cogumelos da imagem número 3 são perfeitamente seguros. O Jorge e o Henrique conheceram uma cantora linda, a Tânia.
Os dois se apaixonaram por ela à primeira vista e a convidaram para fazer um passeio de iate. Quando os três chegaram ao cais, o Jorge disse que era um milionário e o dono do iate. O Henrique falou a mesma coisa. Ajude a Tânia a descobrir qual deles está mentindo. Observe o iate com atenção. Tem um blazer xadrez pendurado lá, que combina perfeitamente com a calça do Henrique. Ao mesmo tempo, o relógio que está no pulso do Jorge está quebrado e marcando 8 da manhã. Mas já é noite. O milionário certamente não usaria um relógio quebrado. O Miguel e a Sandra estavam ansiosos porque o bebê deles nasceria na semana seguinte. Ele estava pintando as paredes da casa, mas escorregou, caiu da escada e desmaiou. Ao acordar no hospital, não se lembrava de nada. 3 grávidas estavam à sua frente. Cada uma delas afirmava ser sua esposa. Ajude-o a se lembrar qual mulher é de fato casada com ele. A barriga da primeira mulher está pequena demais para quem vai dar à luz em uma semana. A segunda está usando saltos altos e os cadarços estão amarrados. Já os tênis da terceira mulher estão desamarrados. Ela não conseguiu amarrar sozinha por causa da barriga. Observe a imagem com atenção e encontre o gatinho diferente. Isso mesmo, a patinha do segundo gato está diferente de todas as outras. A Tina tem 5 irmãs. Um dia, ela acordou no meio da noite, pois ouviu um barulho alto vindo do quarto delas. Como se alguém tivesse batido a janela. A jovem desconfiou de que uma das irmãs estivesse tentando sair escondida e correu para verificar. Ela inspecionou as 5 camas. Todas as meninas pareciam estar dormindo feito anjinhos. Ajude a Tina a descobrir qual das irmãs foi passear após as luzes se apagarem, fazendo aquele barulhão. Foi a irmã da terceira cama. Observe mais de perto. Ela se enfiou debaixo do lençol com tênis e tudo. A Diana, seu noivo Tom, sua irmã Sara e seu cachorrinho foram visitar a mãe do noivo, a dona Vilma, na casa dela. Na manhã seguinte, a Diana não encontrou o cachorrinho. Ela interrogou os 3 membros da família. O Tom disse que saiu com seus ex-colegas de escola. A Sara mostrou um gatinho. Ela disse ter passado o tempo comprando um novo bichinho de estimação. E a dona Vilma tentou ficar o mais longe possível do cachorro, pois tinha uma alergia severa. Quem está mentindo? A dona Vilma mentiu sobre a alergia. Se fosse mesmo verdade, ela não conseguiria ficar perto do gato. A Beth tinha 3 filhas. Um dia pela manhã, sua vizinha Laura disse ter visto uma das meninas em uma boate na noite anterior, mas não sabia dizer qual delas. A Beth não deixava as filhas frequentarem boates. Então, interrogou as 3. A Suzy disse ter passado a noite toda na biblioteca. A Giovanna falou que saiu com o namorado Alex, mas que tinha voltado antes da meia-noite. E a Kelly garantiu que passou a noite vendo seriados e que não tinha saído de casa. Qual delas está mentindo? A Suzy. Observe o rosto e as roupas dela. Estão cobertos por glitter. Quem é que precisa de tanto brilho em uma biblioteca? Um elefante estava dormindo e tendo um sonho muito estranho. Quando acordou na manhã seguinte, percebeu que sua sombra havia sumido. Ele ficou procurando por ela o dia todo e finalmente encontrou o mago, que confessou ter roubado a sombra do animal, mas que a devolveria se ele conseguisse reconhecê-la. Ajude o bichinho a encontrar a sombra certa. Sim, a segunda sombra se encaixa perfeitamente. A Eva recebeu uma mensagem anônima que dizia que um de seus professores era um vampiro. Observe a imagem. Você consegue identificar o verdadeiro vampiro? É este aqui. Tem um olho na sopa dela. A Janaína ligou para a polícia. Sua casa havia sido arrombada e levaram sua preciosa coleção de joias. Ela estava lavando o cabelo no chuveiro quando ouviu passos no andar de baixo. Então, desceu e viu o cofre aberto, sem as joias. Quando o detetive ouviu essa história, prendeu a mulher imediatamente. Por quê? A
Janaína não conseguiria ouvir passos do andar de baixo enquanto lavava o cabelo no chuveiro. Observe a imagem com atenção e encontre a abelha diferente. Isso mesmo, esta abelha tem menos listras do que as outras. O João e a Sandra foram para o litoral para comemorar seu aniversário de casamento. Eles foram ao mercadinho de lá e compraram uma melancia grande. Então se sentaram na praia, cortaram a fruta e se deliciaram. Ela estava docinha e deliciosa. Cada um deles comeu 3 fatias. Mas 20 minutos depois, a Sandra passou mal e o João a levou para um hospital. O médico disse que a melancia estava envenenada. A Sandra e o João comeram a mesma coisa e tomaram as mesmas bebidas. Então, por que ele está se sentindo bem? O veneno estava nas sementes. A Sara as comeu, mas o João as jogou fora. Observe a imagem. Você consegue encontrar o cachorro no meio deste monte de pandas? Este carinha aqui até parece, mas não é um panda. Olhe para essa imagem. Você consegue identificar qual mulher planeja ir para a casa de ônibus? Essa mulher deixou o casaco no carro, enquanto a outra provavelmente está esperando o ônibus. Você consegue identificar qual mulher gastou mais dinheiro em sua casa do que a outra apenas olhando para seus quartos? Este quarto pertence à mulher que gastou menos dinheiro. Ela comprou seus móveis com um grande desconto. Olha, ainda dá pra ver etiquetas de preço aqui. Kelly, Jaqueline e Nanda vão se casar no mesmo dia. Você consegue identificar qual é o vestido mais caro? Embora o vestido da Kelly pareça incrível, ele é de um tamanho maior do que ela precisa. Ela deve tê-lo comprado em uma promoção e não tinha mais o tamanho dela. Tem manchas e buracos no vestido da Jaqueline, então deve ser de segunda mão. Portanto, o vestido da Nanda é o mais caro. Vamos verificar o quanto você é bom em identificar pequenos detalhes. Qual nota é falsa? Essa nota tem um erro óbvio. E quanto a essas duas, você consegue identificar a falsificação? Essa aqui, este retrato não deveria estar aqui. E quanto a euros, você consegue perceber alguma diferença? Essa nota é falsa, seu design não combina com o original. Agora verifique estas notas. Essa é falsa. Olhe para as palavras, elas não deveriam estar aqui. Diana é uma empreendedora jovem e ambiciosa. Ela queria encontrar investidores para seu projeto de negócios, mas gastou todas as suas economias em pesquisa e não tinha dinheiro suficiente nem mesmo para pagar a inscrição para uma conferência de negócios. Então, ela entrou pela janela do banheiro. O gerente da conferência a flagrou na câmera e enviou um guarda para uma das salas onde Diana pode estar escondida. Ajude o guarda a determinar qual mulher é a Diana. Veja, essa senhora é a única que não tem uma pulseira da conferência no braço. Um policial notou um criminoso saindo de uma janela. Um oficial seguiu o criminoso, mas ele estava correndo muito rápido e conseguiu se esconder em uma das casas vizinhas. Ajude o policial a identificar onde o criminoso está escondido. Não há novos vestígios ao redor dessa casa. Ninguém caminha ao redor dela há algum tempo. Tem uma família na segunda casa. Seria impossível para o criminoso se misturar. Então, o criminoso provavelmente está escondido na terceira casa. Olhe para essa casa com muita atenção. Quantos fantasmas você vê?
Isso mesmo, 13. A Suzy decidiu fazer uma limpeza enorme em sua casa. Quando seu irmão Tom voltou da academia, ele gritou, saiu correndo de casa e começou a procurar coisas no lixo. A Suzy acidentalmente jogou fora coisas que ele ainda precisava. Ajude o Tom a encontrar esses itens no lixo. Isso mesmo, aqui estão eles. O Jorge e a Vera foram ao mercado de pulgas. Eles estão procurando uma luminária específica e antiga como presente para a avó. Ajude-os a fazer a escolha certa e evitar trapaças. Essa luminária corresponde fielmente à da foto que eles têm. Você consegue encontrar o fantasma nessa cena? Ele está se escondendo atrás da cortina. Fred pegou um filhote de cachorro e o levou para sua casa, a qual ele compartilha com outras 4 pessoas. 6 meses depois, o Fred saiu pelo fim de semana para visitar seus pais. Quando voltou, o filhote tinha desaparecido. Ele questionou seus colegas de casa. A Lily disse que passou o final de semana inteiro na casa do namorado. O Jack disse que era alérgico a animais e não podia ficar perto deles nem mesmo por 1 hora. O Henrique, que deveria cuidar do filhote, simplesmente não conseguiu encontrar o animal de estimação pela manhã. Quem está mentindo? O Jack. Como ele conviveu com o filhote por 6 meses com sua alergia? Lisa e Mia são 2 irmãs que geralmente passam as férias juntas na praia porque adoram surfar. Mas dessa vez, elas decidiram fazer uma aventura secreta de snowboard nas montanhas logo após o aniversário da Mia. As irmãs não disseram uma palavra à família e amigos. Logo depois que chegaram à estação de esqui, elas desapareceram. A polícia examinou o carro e encontrou alguns presentes para a Mia. Qual é o presente suspeito? O presente da Leia é suspeito. Ninguém sabia que as irmãs iriam para uma estação de esqui. Você consegue ler esta citação? Diz, ou você corre ou o dia corre você. Jim acordou em uma casa assustadora. Uma bruxa má estava fazendo uma poção na cozinha. Ela viu o Tim e disse, aqui está o meu jantar. Sente-se, volto em 1 minuto. O Tim então começou a procurar a saída e encontrou 3 portas, mas há algo perigoso por trás de cada uma delas. Um lobo faminto se esconde atrás da primeira porta. Um vampiro malvado está atrás da segunda porta. E o terceiro caminho está coberto de fogo. Ajude o Tim a escapar com segurança. Ele precisa pegar o alho e atravessar pela segunda porta. O alho vai espantar o vampiro. A Júlia e a Cristina estavam correndo na rua. De repente, um táxi passou e jogou água de uma poça lamacenta nas duas. Elas decidiram encerrar a corrida por hoje, se despediram e foram lavar a roupa. Olhe atentamente para a foto. Você consegue identificar qual delas é rica? A Júlia é rica, suas roupas dizem Prada, enquanto as roupas da Cristina dizem Brada. Você consegue ver algum número nessa imagem? É 217. Conseguiu? O José organizou uma festa de aniversário para seu irmão, mas quando foi à cozinha pegar o bolo, viu um bilhete assustador na geladeira que dizia: há um fantasma na sua festa. O José correu para a sala de estar para verificar os convidados. Você pode ajudá-lo a identificar o fantasma? Essa mulher aqui não está com os pés apoiados no chão. Você consegue ler isso? Diz Matrix. A Jane acordou em um laboratório assustador. Um cientista maluco disse: vou deixá-la ir se você fizer a escolha certa. Ele mostrou 3 portas. No entanto, cada porta escondia um perigo.
Atrás da primeira havia gás venenoso que a deixaria inconsciente em 5 segundos. A segunda porta escondia um ácido que queima tudo em 5 segundos. E a terceira porta escondia uma poça com água infectada com um vírus perigoso. Qual porta a Jane deve escolher? A terceira, ela pode atravessar a poça de salto alto sem tocar na água. Olhe para estas pessoas. Você consegue colocar uma maçã de tal maneira que todas as pessoas, exceto uma, possam vê-la? Onde você coloca a maçã? Você vê algum lugar secreto na sala? 10 segundos para descobrir. Não é preciso procurar lugares secretos para cumprir a condição. Basta colocar a maçã na cabeça de alguém. Vamos fazer um curto teste de personalidade. Você consegue ver algum elemento estranho nessa imagem? Que detalhe você notou primeiro? A. Um boneco de neve segurando uma caneca com uma bebida quente na mão. B. Um esquiador usando uma fantasia e máscara de mergulhador. C. Um pavão escondido nas árvores cobertas de neve ao fundo. Se sua escolha é A, você provavelmente é uma pessoa muito prática. Tem o talento de criar um ambiente aconchegante e bonito para seus amigos e familiares. Se escolheu B, é inteligente e espirituoso. Você sabe como investir seu dinheiro e tempo com sabedoria e se dedicar a coisas realmente importantes. E se você viu o pavão, provavelmente se sente atraído pelo misticismo e pela arte. Você tem muita imaginação e um talento incomum para ver detalhes que outras pessoas não veem. Vamos jogar um jogo rápido. Responda a estas perguntas e veja os resultados no final. Você preferiria A. Ter tatuagens em todo o corpo ou B. Ter piercings em todo o corpo? A opção A lhe dá 10 pontos e a B 20 pontos. Você preferiria A. Respirar fogo quando fala ou B. Respirar gelo quando fala? Se escolheu A, dê a si mesmo 20 pontos e B vale 10 pontos. Você preferiria A. Ter sua própria nave espacial ou B. Ter seu próprio planeta? 20 pontos para A e 10 pontos para B. Você preferiria A. Que nenhum dos seus sonhos se tornasse realidade ou B. Que todos os seus sonhos se tornassem realidade de uma só vez? A opção A traz 10 pontos e a B 20 pontos. Você preferiria A. Rir incontrolavelmente quando está triste ou B. Chorar incontrolavelmente quando feliz? 10 pontos para A e 20 para B. Você é A. Muito responsável, mas ansioso ou B. Vive cada dia e confia em seus instintos? 10 pontos para A e 20 para B. Você A. Se importa profundamente com tudo que faz ou B. Age e ganha sem dúvidas? 10 pontos para A e 20 para B. Você A. Está pronto para lutar pelo seu espaço ou B. Nunca aparece quando se machuca? 20 pontos para A e 10 para B. Agora vamos somar as respostas. Se a sua pontuação estiver entre 80 e 120 pontos, você tem uma personalidade calma e fundamentada. Pode resolver qualquer conflito e trazer paz, e é por isso que seus amigos te amam muito. Parece que você nasceu para liderar, ser responsável pelos outros e fazer as coisas. 120 a 160 pontos. Você ama aventuras e aventuras te amam. As pessoas admiram sua personalidade brilhante, mesmo que não mostrem isso. Um trabalho na área de entretenimento, arte ou turismo será a escolha perfeita para você. Sarah puxou uma alavanca sem querer em um laboratório de ciência e libertou um grupo de zumbis mutantes. Os 4 humanos que ficaram no laboratório precisavam escapar antes que os zumbis os pegassem. Para isso, eles precisavam atravessar um desfiladeiro gigante usando uma velha ponte de cordas. De acordo com os cálculos do professor, os zumbis alcançariam a equipe do laboratório em 17 minutos. Todos tinham que atravessar para o outro lado antes disso. Sarah era a mais rápida do grupo. Ela conseguia atravessar a ponte em 1 minuto. O assistente Dom conseguia atravessar em 2 minutos. Mas o zelador e o professor eram muito mais lentos. O primeiro precisava de 5 minutos e o segundo de 10 minutos para chegar ao outro lado. Eles também só tinham uma lanterna funcionando. Como todos chegarão ao outro lado em segurança, considerando que a ponte só aguenta 2 pessoas por vez e cada dupla precisa segurar a lanterna para iluminar o caminho?
Aqui está o esquema. Sarah e Dom atravessarão primeiro, carregando a lanterna. Isso levará 2 minutos. Sarah, a mais rápida, voltará correndo com a lanterna. Depois, o professor e o zelador atravessarão a ponte juntos. Isso levará 10 minutos. No total foram gastos 13 minutos. O Dom pegará a lanterna com eles e voltará para buscar a Sarah. Nos 2 minutos restantes, Sarah e Dom chegarão em segurança do outro lado, bem na hora de cortar a corda e salvar suas vidas. Helena finalmente comprou um violão novo. Ela queria começar a tocar logo, mas tinha que ir para a escola. Então trancou o instrumento em seu quarto e saiu. Quando ela chegou em casa no fim da tarde, a guitarra tinha sumido. Ela sabia que só poderia ter sido um dos membros de sua família, pois eles sempre estavam fazendo pegadinhas uns com os outros. Então questionou cada um deles. A mãe da Helena disse que ainda nem tinha visto a guitarra que a filha tinha comprado. O pai dela disse que tinha visto ela quando estava passando em frente ao quarto da Helena, mas jurou que não tinha pegado o instrumento. O irmão dela disse que não tinha ido ao 2º andar da casa naquele dia, então não tinha visto a tal guitarra. Helena matou a charada na hora. Quem pegou a guitarra dela? Foi o pai. Ele disse que tinha visto a guitarra enquanto passava em frente ao quarto dela, mas isso seria impossível. A Helena tinha trancado a porta antes de sair de casa. Jonas, Carlos e Bento estão sentados no banco da praça. Um deles está acompanhado de suas irmãzinhas. Ele prometeu que as levaria para fazer um passeio no parque. Qual deles? É o Bento. Olhe o pulso dele. Ele está usando 2 pulseiras, provavelmente feitas por suas irmãs caçulas. Josué estava caminhando por uma floresta à noite e se deparou com um castelo antigo. Ele ficou curioso, então deu um jeito de entrar e começou a explorar a construção. Pouco depois, encontrou 3 figuras encapuzadas. Quando Josué perguntou quem eles eram, eles apenas responderam que eram 2 lobisomens e um vampiro. O trio disse para o Josué que ele tinha cometido um erro entrando no castelo, e disseram que não o deixariam ir embora, a menos que o Josué fosse mais esperto que eles. Ele foi desafiado a adivinhar qual deles era o vampiro. De acordo com as regras, ele só poderia fazer a mesma pergunta para todos os 3, e a pergunta não poderia ser: "Você é um vampiro?" Após alguns minutos pensando, Josué perguntou: "Qual é a cor dos seus olhos?" Ele adivinhou quem era o vampiro e foi liberado para ir embora. A questão é, por que ele perguntou isso e como a resposta o ajudou? Os vampiros não aparecem em espelhos nem em fotos, então este certamente não saberia qual é a cor de seus olhos. Uma tarde, 4 amigas se encontraram para tomar um café. Alguém perguntou a idade delas, e a resposta foi em forma de enigma. Elas disseram que a Mia era 3 vezes mais velha que a Ana. Mas 3 anos atrás, a Ana era 1 ano mais jovem do que a Cláudia é agora. E a Olivia tem o dobro da idade da Ana. E aí, você consegue organizar as meninas de acordo com a idade delas? A ordem correta é Mia, Olivia, Ana e Cláudia. O aniversário da Maria estava chegando e ela resolveu se presentear com um dia relaxante em um spa. Durante a massagem, Maria cochilou. Ao acordar, a mulher deu falta de um dinheiro que estava dentro de sua bolsa. Havia 3 suspeitos. A operadora do caixa, Érica, afirmou que estava almoçando nos fundos do estabelecimento. Catarina, a massoterapeuta, disse: "Fui para os fundos da loja para buscar mais óleo." Mônica, uma cliente, disse que não tinha visto nada e que estava apenas esperando ser atendida. E aí, Sherlock, quem roubou a grana? A culpada é a Catarina, a massoterapeuta. Ela deve ter esperado a Maria cochilar para pegar as coisas dela. Veja um maço de dinheiro escondido entre os frascos de óleo. Susana estava caminhando na rua quando viu um cachorrinho.
Ele parecia ter acabado de fugir, então ela o pegou e começou a procurar por seu tutor. Ela entrou em um prédio comercial. Havia 3 pessoas lá. Susana soube na hora a quem o cachorro pertencia. Como ela descobriu? Veja o cara que está no meio. Ele está sentado em cima de uma coleira de cachorro. Você acabou de voltar de uma viagem longa e precisou providenciar uma mala nova para guardar todas as coisas que comprou. Mas ao chegar em casa, se dá conta de que esqueceu a senha que abre a mala. Ainda bem que você deixou um lembrete no celular para poder decifrar o código da trava. 682. Um dígito está certo e no lugar certo. 614. Um dígito está certo, mas no lugar errado. 206. 2 dígitos estão certos, mas em lugares errados. 768. Todos os dígitos estão errados. 380. Um dígito está certo, mas no lugar errado. Qual é a senha de 3 dígitos? (042). Uma manhã, o detetive Souza chegou a uma penitenciária onde 3 detentos haviam fugido de suas celas. Os prisioneiros não podiam ver nem falar uns com os outros, mas conseguiram organizar a fuga juntos. Eles iam ao mesmo banheiro, mas apenas um por vez. Como eles conseguiram se comunicar? Eles escreveram mensagens uns para os outros no espelho do banheiro e usaram o vapor para ler e planejar tudo. Em uma manhã de domingo, 7 amigas foram ao shopping. Gisele, Evelyn e Elise pegaram uma xícara de café cada, enquanto Eva, Elsa e Emília resolveram tomar um refrigerante. Adivinhe qual bebida a Esther escolheu: café ou refrigerante? A Esther está tomando café. O segredo está nos nomes das meninas. Gisele, Evelyn, Elise e Esther têm 2 letras E em seus nomes. À tarde, 3 pessoas visitaram a loja de roupas da Tessa. Essas 3 pessoas foram as únicas clientes que ela teve no dia. A primeira mulher comprou um cinto e uma bolsa. A segunda comprou um vestido. E a terceira cliente comprou um chapéu. Uma delas era uma criminosa, e Tessa a denunciou para a polícia imediatamente. Quem era a criminosa e como a vendedora soube disso? A terceira mulher pagou com uma nota de R$1.000, mas essas notas não existem. Às 11 da manhã, Ana recebeu uma ligação de seu chefe, o Tom. Ele estava desesperado, pois um documento importante tinha desaparecido do escritório. Ele estava sobre a mesa na noite anterior, mas agora não estava em lugar algum. Ana foi para lá imediatamente para conversar com os funcionários. Ela chegou a 3 suspeitos. O Elias disse que tinha passado a noite anterior no cinema. O Mário tinha levado sua namorada para jantar. E a Eliana tinha visto uma galeria de arte. A Ana não demorou muito para descobrir qual deles estava mentindo. E aí, quem é? Foi o Elias. Veja só o ingresso dele. Não está rasgado, o que significa que ele não foi ao cinema. Por volta das 8 horas da manhã, o Liam estava indo para o trabalho quando viu um assalto. Uma pessoa mascarada fugiu com a carteira de uma mulher. Ele correu atrás e a viu entrar em uma cafeteria. Apesar de procurar por toda parte, não a encontrou. A pessoa deve ter tirado a máscara. O rapaz disse ao proprietário da cafeteria que um dos clientes era um ladrão e o dono trancou o local. O Liam assumiu o papel de investigador e interrogou cada uma das 4 pessoas que estavam na cafeteria. Ellie disse que estava na cafeteria havia 3 horas trabalhando em seu laptop. O Brian falou que tinha acabado de entrar para comprar um expresso para a viagem. A Catherine respondeu que tinha acabado de começar a tomar o café da manhã e não tinha visto nada suspeito.
Por fim, o John, dono da cafeteria, afirmou que havia aberto a loja às 7 horas da manhã e que não tinha saído do local desde então. O Liam soube imediatamente quem havia mentido. E você consegue adivinhar quem é o ladrão? É a Ellie. Ela disse que estava na cafeteria havia 3 horas, mas o estabelecimento só abriu às 7 horas. No dia seguinte, o Liam recebeu uma mensagem criptografada do seu chefe. Para acessá-la, ele teve que clicar em algo diferente na imagem. Você pode ajudar o Liam? Sim, tem um C bem aqui. E aqui, você consegue identificar o padrão estranho? É isso mesmo, este é diferente. Finalmente, ele teve acesso à mensagem. Ela dizia: zebras são listradas, orangotangos não, ok? O texto estranho fez o rapaz pensar que havia uma mensagem oculta. Alguns minutos depois, ele encontrou uma palavra escondida. Você consegue adivinhar qual era? As primeiras letras de cada linha formam a palavra zoo. O Liam ligou imediatamente para um detetive e pediu ajuda. O rapaz e o detetive foram até o zoológico local. Assim que chegaram, viram um papel de parede maluco com um padrão estranho. Eles tocaram em algo e uma passagem secreta se abriu. Você consegue identificar o local em que tocaram? Sim, naquele X bem no meio. A passagem os levou a uma rede de túneis subterrâneos. Na entrada do primeiro havia ratos venenosos, o segundo estava cheio de água e o último estava repleto de gás tóxico. Qual túnel eles deveriam escolher? O segundo, é claro. Se você olhar com atenção, verá que há algum espaço entre a superfície da água e o teto. Isso é o suficiente para que possam respirar de vez em quando enquanto nadam pelo túnel. No final, havia uma parede com um padrão. Para abrir a porta, eles precisavam encontrar a imagem estranha novamente. Você consegue identificar o que não deveria estar aqui? É esse P. O que ele está fazendo ali? Assim que eles abriram a parede, perceberam que estavam no fundo de um poço muito profundo. Olhando para cima, podiam ver o céu azul claro, mas parecia que não havia saída. De repente, os dois sentiram a terra caindo sobre suas cabeças. Será que ela poderia continuar cobrindo-os até que não houvesse mais ar? Felizmente, em 1 hora, os dois homens conseguiram sair vivos do poço. Como eles conseguiram fazer isso? Os dois compactaram o solo com a areia que estava caindo no poço. Dessa forma, se aproximaram cada vez mais da superfície até conseguirem pular e fugir. Atrás do zoológico havia um antigo depósito. O Liam disse ao detetive que eles deveriam procurar o chefe lá. No entanto, para entrar, precisavam abrir uma fechadura com combinação de palavras. Por sorte, havia um pedaço de papel na grama perto da entrada do depósito. Nele se lia C-2, M+4. S+2, J-1. A dupla demorou um pouco para descobrir o que significava, mas conseguiu decifrar o código. Você pode dizer como fizeram isso? A chave para esse enigma está escondida no alfabeto. C menos 2 letras significam A. M mais 4 letras é Q. E assim por diante. O código é aqui. Eles entraram no depósito e viram 4 pessoas mascaradas sentadas ao redor de uma mesa. O Liam imediatamente desamarrou o chefe e eles saíram correndo dali o mais rápido que puderam. Como o rapaz sabia qual pessoa era seu chefe?
porque as outras 3 pessoas sentadas ao redor da mesa eram mulheres. Quando Liam voltou para casa, suas coisas estavam todas quebradas e espalhadas. O cofre que ficava dentro do armário estava aberto e vazio. O rapaz costumava guardar nele joias caras que havia herdado de sua avó e algum dinheiro. Então decidiu conduzir uma investigação por conta própria. E tinha 3 suspeitos. O primeiro era o seu irmão mais novo, o Aaron, que lhe disse que não havia saído da casa da mãe deles durante toda a semana porque estava jogando videogame. Em seguida, o Liam interrogou o Jake, um colega de trabalho, que disse ter passado os últimos dias trabalhando em casa. Por fim, ele falou com sua vizinha, a Julie, que respondeu que tinha passado os últimos dias criando sua última obra de arte. O rapaz percebeu imediatamente quem era o culpado. Como ele soube? Ora, a Julie estava usando os brincos da avó dele. Ela admitiu que era culpada, mas depois falou que só devolveria as coisas que havia roubado se ele conseguisse encontrar o padrão estranho em sua pintura. Você pode ajudar o Liam a fazer isso? Ah, sim, este não parece certo. A garota devolveu o que tinha levado. Estava chovendo quando Liam decidiu dirigir até a academia. Ele estava na metade do caminho quando uma mulher parou seu carro pedindo ajuda. Ela disse que alguém havia batido no veículo dela e ido embora. Quando Liam deu uma olhada ao redor, a única pessoa que viu foi um homem consertando o pneu. A moça disse que era o automóvel que havia batido nela, mas quando Liam foi falar com o cara, ele disse que não podia ser verdade porque estava ocupado consertando o pneu o tempo todo. Você consegue dizer quem está mentindo? O cara está consertando o carro e começou a chover recentemente, o que significa que, se ele estivesse mexendo no carango o tempo todo, o chão debaixo dele estaria seco. Mas veja, está úmido. Isso significa que o espertinho acabou de chegar e é de fato responsável pelo incidente. Era uma noite de tempestade e o Liam e a namorada ficaram acordados até tarde assistindo a uma novela. O programa foi interrompido por uma previsão do tempo. A apresentadora disse que continuaria chovendo por 2 dias, mas que em 72 horas estaria ensolarado. O Liam se virou para a namorada e disse que a moça do tempo estava errada. E ele estava certo. Por quê? Porque em exatamente 72 horas também será noite. Assim, não é possível que o tempo esteja claro e ensolarado. Mais tarde, eles mudaram para o canal de enigmas e passaram a noite tentando decifrá-los. O primeiro era encontrar algo estranho na imagem. O Liam acertou. Você também consegue? É isso mesmo. Esse realmente não pertence a esta imagem, não é? No dia seguinte, o rapaz saiu da casa da namorada e foi direto para o prédio de seu escritório. Ele estava atrasado para o trabalho e por isso ignorou vários sinais de parada ao longo do caminho. Um carro de polícia passou exatamente no momento em que o cara estava virando na contramão em uma rua de mão única, mas os policiais não o prenderam. Por quê? Porque o Liam estava andando, não dirigindo um carro. Ao chegar à entrada do prédio de escritórios de vidro, ele viu 3 portas no interior. A primeira dizia que havia computadores gratuitos para os funcionários da empresa. A segunda avisava sobre o café da manhã grátis atrás dela. E a última falava que ali distribuíam iPhones de graça. Qual porta o Liam deveria abrir primeiro? A do prédio da sua empresa, é claro. Ele precisa entrar primeiro.